Junte-se a mim enquanto mergulho profundamente na verdadeira história da Arca de Noé e tento descobrir o que realmente aconteceu durante a ira de Deus sobre a humanidade. A história da Arca de Noé é uma das narrativas mais icônicas e duradouras da história humana, encontrada em textos religiosos ao redor do mundo. É uma história que fascina e aterroriza as pessoas há séculos, e seus temas de fé, julgamento e redenção continuam a ressoar profundamente conosco até hoje. Nos séculos que antecederam o Grande Dilúvio, a humanidade havia descido a um estado de completa depravação. Violência, corrupção e maldade haviam se tornado a norma, e a criação de Deus estava à beira do colapso. A Bíblia nos diz que todo pensamento e intenção do coração humano era mau, e que o Espírito de Deus não contenderia para sempre com a humanidade. Era um tempo de grande escuridão, e parecia que a humanidade estava além da redenção. A terra estava cheia de corrupção, e o mundo estava tomado pela violência. Os Nefilim, gigantes híbridos, vagavam pela terra, e as pessoas haviam perdido todo o senso de moralidade e justiça. Era um mundo enlouquecido, e a paciência de Deus estava se esgotando. O Criador do universo estava diante de uma decisão assustadora: destruir aquilo que ele havia criado ou encontrar uma maneira de redimi-lo. Os olhos de Deus varreram a terra, procurando por uma alma digna para executar seu plano. E então ele o viu. Noé, um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Noé era um farol de esperança em um mundo mergulhado em trevas, e Deus o escolheu para ser a chave para a sobrevivência da humanidade. Noé foi instruído por Deus a construir um enorme barco, uma embarcação que salvaria não apenas Noé e sua família, mas também 2 de cada tipo de animal, junto com cada ave e cada criatura rastejante da terra. A tarefa era monumental, de uma escala quase incompreensível. A arca seria um refúgio, um santuário no meio de um mundo devastado pela ira de Deus. Por mais de um século, Noé trabalhou para construir a arca, seguindo as instruções precisas de Deus à risca. Foi uma empreitada gigantesca que exigia fé inabalável e dedicação. Enquanto isso, as pessoas riam e zombavam de Noé, completamente alheias ao perigo que se aproximava no horizonte. Quando a arca estava quase concluída, Deus instruiu Noé a reunir os animais, juntamente com sua família, e entrar na arca. E então, em um momento que mudaria a história da humanidade para sempre, as chuvas começaram a cair e as comportas do céu se abriram. A terra foi consumida pela fúria da ira de Deus, e os habitantes da terra foram varridos por um dilúvio de proporções gigantescas. O rugido das águas foi ensurdecedor, e em questão de horas, rios, lagos e mares transbordaram, cobrindo tudo o que a humanidade havia construído. As cidades desapareceram sob as ondas furiosas, e os gritos das pessoas foram silenciados pelas torrentes que caíam incessantemente do céu e emergiam do solo. O que antes eram terras férteis e povoadas, agora não passavam de um vasto oceano que se estendia além da vista. Dentro da arca, Noé e sua família, junto com os animais, aguardavam com ansiedade. As paredes de madeira rangiam sob a pressão das águas, mas a embarcação, construída com cuidado sob as instruções divinas, se mantinha firme. Enquanto o caos reinava lá fora, dentro da arca, havia uma mistura de alívio e apreensão. Alívio por estarem a salvo, e apreensão por não saberem quanto tempo ficariam presos nesse mar de destruição. O dilúvio não foi apenas uma punição física, mas também um profundo ato de purificação espiritual. A terra, corrompida pelos atos perversos de seus habitantes, estava sendo renovada, lavada pelo julgamento de Deus. Mas a promessa de um novo começo ainda estava distante. Noé, olhando pela pequena janela da arca, viu apenas a vastidão das águas. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. Mas mesmo depois que as águas pararam de cair, ainda levaria muito tempo até que a terra começasse a emergir novamente. Noé, sempre fiel, aguardava pacientemente o sinal de Deus, confiando que ele traria um novo início. Enquanto isso, os animais, guiados instintivamente por um comportamento divino, se acomodaram em seus respectivos espaços. Era um cenário estranho e, ao mesmo tempo, milagroso. Carnívoros e herbívoros viviam lado a lado, todos sob a proteção de Deus. A harmonia dentro da arca contrastava fortemente com a destruição que havia ocorrido fora. Depois de muitos meses flutuando sobre as águas, Noé decidiu enviar uma pomba para verificar se havia terra seca. A primeira vez que a pomba foi enviada, ela voltou sem nada, indicando que as águas ainda cobriam tudo.
Noé esperou mais 7 dias e enviou a pomba novamente. Dessa vez ela retornou com uma folha de oliveira em seu bico, um sinal de que as águas estavam baixando e que a vida começava a brotar novamente. 7 dias depois, a pomba foi enviada pela terceira vez e não retornou, sinalizando que havia encontrado um lugar para pousar. Finalmente, a arca repousou nos montes de Ararat e Deus falou com Noé novamente, ordenando-lhe que saísse da arca com sua família e os animais. Ao pisar no solo firme, Noé ergueu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios em gratidão. A fumaça subiu aos céus e Deus fez uma promessa: nunca mais destruiria toda a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, ele colocou o arco-íris no céu, uma lembrança visível de sua misericórdia e de sua nova aliança com a humanidade. A partir desse momento, Noé e sua família receberam a incumbência de repovoar a terra. Eles carregavam consigo as lições do passado e a esperança de um futuro melhor. O mundo havia sido purificado e com ele nascia uma nova chance para a humanidade. A tempestade rugiu por 40 dias e 40 noites. O barulho da chuva e do trovão era ensurdecedor. A arca foi sacudida pelas águas turbulentas, seus habitantes se agarrando uns aos outros em meio ao medo. Noé e sua família ficaram presos, junto com os animais, em um espaço pequeno e apertado, esperando que a tempestade passasse. Foi um momento de teste definitivo, um teste de fé, confiança e obediência. No final, as águas do dilúvio recuaram, e a arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé e sua família emergiram, piscando sob a luz brilhante do sol, para um mundo renascido. A história da Arca de Noé é um poderoso lembrete das consequências das ações da humanidade e da importância da obediência e fé diante da incerteza. Mas a história de Noé não termina aí. O novo mundo apresentou seus próprios desafios, e os sobreviventes tiveram que reconstruir não apenas suas vidas, mas também sua fé nas promessas de Deus. O arco-íris, colocado no céu como sinal da aliança, foi uma garantia divina de que nunca mais a terra seria destruída por um dilúvio. Foi um novo começo para a humanidade, um símbolo de esperança em meio à devastação. No entanto, o mundo pós-dilúvio não era isento de complexidades. Os descendentes de Noé se espalhariam pela terra, mas a luta entre fé e desobediência continuaria, nos lembrando do frágil equilíbrio entre o livre-arbítrio da humanidade e o julgamento divino. O legado de Noé e do dilúvio permanece como um testemunho da misericórdia e da justiça de Deus, ecoando através das gerações. Obrigado por assistir. Se você tem algum pensamento sobre a história da Arca de Noé, compartilhe conosco nos comentários abaixo. E se você estiver interessado em explorar mais histórias bíblicas, não deixe de conferir nosso próximo vídeo, onde mergulharemos em outro conto fascinante do mundo antigo.